Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? Uma outra caricatura do calvinismo, e nós já estamos discorrendo nessa pequena série sobre essa questão, né? Uma outra caricatura que vocês observam, que as pessoas fazem acerca do calvinismo é a seguinte: se somos salvos pela graça de Deus, então para que servem as boas obras, né? Se, porventura, somos salvos unicamente pela graça, é um ensino claro da Escritura, né? Um dos textos é Efésios 2, 8 e 9, né? Então, por que temos de fazer boas obras, né? Será que nós receberemos galardões ou recompensas no céu? Meus irmãos, eu penso que isto, na verdade, é um erro também da parte de nós calvinistas, tá bom? Eu creio piamente que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, mas nós damos tanta tônica na questão da salvação pela graça, mediante a fé, que nós acabamos nos esquecendo de frisarmos, destacarmos e enfatizarmos também a questão das boas obras. Eu não posso fechar meus olhos para essas duas verdades e realidades escriturísticas. A Bíblia fala que somos salvos pela graça, mediante a fé, mas a Bíblia também enfatiza a questão das boas obras, que Deus reservou para que andássemos nela, conforme Efésios 1 e 4, né? E eu não posso, né, como um cristão que sou, fechar os olhos para esta verdade. Você lembra de textos bíblicos como um deles é exatamente aquele que Jesus disse que aquele que, porventura, der um copo de água fria a um dos meus pequeninos alcança galardão no céu? Você está lembrado? Você lembra também de quando Jesus disse assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei? Pois é, há textos que falam clara e explicitamente que somos salvos pela graça, mas há textos que também tratam sobre a questão das boas obras. Como resolver isto, PH? Lembro-me, meus irmãos, e alguns, é claro, quando falam da questão das obras, eles geralmente citam o texto da Epístola de Tiago, né? Que o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? E eu entendo esse texto, e entendo também que no contexto da reforma do século XVI, por exemplo, Martim Lutero, em dado momento, ele chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha, né? Ai, meu Deus do céu, que blasfêmia, que herege. Meus irmãos, atentem muito bem para o contexto ah, dos dias de Lutero, né? Lutero, ele vivia num contexto de muito conflito e de muita pressão psicológica em que a Igreja Católica Romana fazia sobre ele, né? Então, em dado momento, é claro, de muito estresse e muita pressão, nós incorremos em erros. Nós falamos coisas que nós não deveríamos de falar. E Lutero chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha, mas depois ele se retratou e entendeu que a Epístola de Tiago era de fato uma epístola inspirada pelo Espírito Santo e fazia parte do cânon bíblico. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem que o apóstolo Tiago quer nos passar. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, Tiago está dizendo exatamente isto, que quando alguém não se propõe a ter uma fé ativa e operante em Deus, né? E portanto, resultando nas boas obras, é uma prova clara e explícita que tal pessoa ainda está morta, que a fé dela não foi ressuscitada em Deus, ele ainda está morto. Isso está em consonância, por exemplo, com Efésios 2 e 1 e Efésios 2 e 5, os mortos em delitos e pecados. Então, quando o Tiago diz a fé sem obras é morta, o ensino de Tiago, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, está correto. Por quê? Porque alguém que não se propõe em seu coração com base nesse amor de Deus derramado sobre o seu coração, transbordando, né? Se ele não demonstra isso na prática, isto é evidente, né? Que de fato é uma pessoa morta ainda em seus pecados, ok? Curiosamente, as pessoas citam apenas esse texto,
Mas esquecem que o texto não para por aí, e nos versos seguintes, leia depois com atenção, na mesma epístola de Tiago e no mesmo capítulo, Tiago cita dois exemplos. Cita o exemplo de Raabe, a prostituta, e também cita o exemplo do patriarca Abraão. E ele fala que Abraão não foi justificado somente pela fé, mas ele também foi justificado pelas obras, né? Olha aí, PH, salvação por obras. Mas note que o apóstolo ele também discorre sobre a questão das boas obras de Abraão, e é interessante nós lembrarmos que a boa obra de Abraão de fato foi oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Mas observe que ele vai oferecer seu filho Isaque em sacrifício no capítulo 22 do livro do Gênesis, mas ele recebe a fé para crer, ok? No capítulo 12 do Gênesis. Note, do capítulo 12 ao capítulo 22, existe um espaço, percebe? Ou seja, ele não fez boas obras antes da conversão. Foi esta conversão e essa fé depositada em Deus que resultou na boa obra de Abraão. Ora, que boa obra foi? Foi exatamente a entrega do seu filho em sacrifício. Mas note que ele vai entregar o filho no capítulo 22 do Gênesis, mas ele recebe a fé para crer, ok, no capítulo 12, ou seja, o capítulo 12 do Gênesis vem antes do capítulo 22. E ele vai oferecer o filho Isaque lá na frente. Quando ele oferece o filho Isaque em holocausto, isto é uma boa obra, não é? Isto demonstrou a eleição e a fé salvífica de Abraão. Por quê? Porque resultou numa boa obra. É interessante nós observarmos esse texto. Nenhum calvinista nega as boas obras. Nós enfatizamos que as boas obras é resultado da graça de Deus na vida do eleito, na vida do salvo. Eu creio, pelo menos, que há duas razões, há dois motivos que a Escritura demonstra com muita clareza do porquê devemos fazer boas obras. Eu creio que há vários, mas eu quero destacar aqui neste vídeo apenas dois, ok? Por que devemos de fazer boas obras? Muito simples. Em primeiro lugar, porque Deus ordena, Deus quer que façamos boas obras. Vários textos, mas um dos textos, talvez o mais conhecido, Mateus 5, versos 13, 14, 15 e 16. Jesus usa as duas figuras simples, a figura do sal e a figura da luz. E nos versos de números 13, 14, 15 e 16, para exemplificar a nossa atitude como cristão, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a luz ou a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim dá luz a todos que estão na casa. Aí Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Note, como cristãos, nós devemos sim, e somos incentivados pelo nosso mestre, a fim de, das nossas obras, refletir e resplandecer diante dos homens, Jesus disse. Ele diz: eles terão que ver as vossas boas obras, e desta forma vai resultar na glória do Pai. Percebe? Em primeiro plano, somos incentivados a fazer boas obras, porque é um mandamento do Senhor. Deus deseja isso, Deus quer exatamente isso. Mas em segundo lugar, eu creio que devemos fazer boas obras como resultado, ok? Como resultado da nossa gratidão a Deus. Percebe? Quando a minha esposa me pede para eu lavar a louça, né? Geralmente eu que lavo, mas sempre quando eu faço isso, ou pelo menos quando ela pede para eu secar a louça, eu não faço isso por obrigação. Não faço isso porque tenho um interesse de ser beneficiado por ela em alguma coisa. Eu faço isso porque simplesmente a amo. Eu faço isso porque quero vê-la feliz. Eu faço isso porque quero dizer o quanto expresso a minha gratidão por ela. Nós, semelhantemente, devemos de fazer boas obras nesse sentido, a fim de agradarmos a Deus,
a fim de usarmos as boas obras em forma de gratidão, porque somos sabedores aquilo que Cristo fez na cruz por nós, e desta forma então nós devemos de retribuir com as nossas boas obras em forma de amor, em forma de gratidão, de agradecimento ao nosso Cristo, ao nosso Deus. Estas são boas razões pelas quais devemos de fazer boas obras. Somos salvos pela graça, é claro, mas as nossas obras são as evidências dessa eleição e desta salvação em nós, ok? Agora note, meus irmãos, um adendo interessante. Deus conhece o coração dos eleitos, tá bom? E se porventura aquele eleito faz uma boa obra a fim de ser recompensado, galardoado, ok? Pode ter certeza que esse eleito não receberá absolutamente nada. Deus conhece o coração dos eleitos, conforme 1 Samuel 16:7. E Deus sabe se você está fazendo isso motivado por amor, por gratidão, ok? Ou simplesmente porque quer ser galardoado, né? Quando eu chegar diante de Deus, eu ouvia muito no movimento pentecostal, essa frase. Quando eu chegar diante de Deus, eu não posso estar com as minhas mãos vazias. Deus vai perguntar, mostre-me tuas mãos. Onde é que estão as tuas mãos? Eu vou apresentar e as minhas mãos não podem estar vazias. Isto é um equívoco, porque quem faz obras deve de fazer por amor a Deus, por gratidão àquilo que Cristo fez na cruz, ok? Pense, meu irmão, numa ilustração, que é uma clássica ilustração, mas é uma ilustração bem interessante, simples, né? Até uma criança consegue entender. Pense que no céu há vários copos, né? Na verdade, há tantos copos que nenhum ser humano consegue contar. Milhares e milhares e milhares e milhares de copos, né? Contudo, nem os copos não estão cheios ou não têm a mesma quantidade de água. Há copos que estão com a água, que estão com pouca quantidade de água, né? Muito pouca. Há copos, contudo, que estão com água pela metade. Há copos que estão com água quase cheios, né? E há copos que estão com água transportando. Os copos representam a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Todos são salvos aqueles que depositaram a fé em Cristo. Mas a água representam as boas obras. Note que a salvação não se perde, porque a salvação é pela graça. Porém, o galardão, a coroa, pode ser perdido. Sabe o texto de Apocalipse 3, né? Onde é muito usado pelos arminianos, dizendo assim, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha, a salvação pode ser perdida. O texto não fala de salvação, mas o texto fala de galardão. Coroa é galardão. E galardão, coroa, pode ser perdido sim. Pode ser perdido por um crente que se acha mais digno de receber o galardão do que eu ou do que você. Ok? Note que os copos representam a salvação pela graça, mas a quantidade da água nos copos representa os galardões. Nem todos serão galardoados e recompensados no mesmo grau de recompensas, ok? Eu acho interessante nós atentarmos para isso. Veja bem o que diz R.C. Sproul in memória, ok? Que era um pastor presbiteriano calvinista. No livro Boa Pergunta, página de número 287, disse Sproul acerca desta questão, né? Isto pode ser uma surpresa para muitas pessoas, mas eu responderia a essa pergunta com enfático sim. Há graus de recompensa que são dados do céu. Fico admirado que essa resposta surpreenda tantas pessoas. Acho que há uma razão por que os cristãos ficam chocados quando digo que existem vários níveis de céu, bem como... Melhor, vamos continuar. Vamos iniciar. Acho que há uma razão por que os cristãos ficam chocados quando digo que existem vários níveis de céu, bem como gradações de severidade do castigo no inferno. Note que Jesus falou sobre essa questão, né? Sobre graus de açoites no inferno. O pensamento de Sproul é muito coerente. Se haverá graus de açoites no inferno, então haverá graus também de recompensa e de galardão no céu, ok?
Sproul prossegue. Muito dessa confusão é devido à ênfase protestante sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Martelamos nessa doutrina, ensinamos enfaticamente que uma pessoa não entra no céu através de suas boas obras. Nossas boas obras não nos dão mérito algum e a única maneira de podermos entrar no céu é somente pela fé em Cristo, cujos méritos são imputados a nós. Enfatizamos esta doutrina a tal ponto que as pessoas concluem que as boas obras são insignificantes e não têm absolutamente nenhuma influência sobre a vida futura do cristão. Percebe? Um calvinista que defendia as boas obras como resultado da graça de Deus. Olha o que diz também um grande erudito calvinista, William Hendricks, no livro A Bíblia sobre a Vida Após a Morte, página de número 93. Diz Hendricks: mas certamente no céu seremos todos iguais. Diz alguém. Eu respondo sim, no sentido de que todos os que entram lá terão sido pecadores, que se encontram na condição de terem sido salvos pela graça. Todos, além disso, vão dever a sua salvação igualmente ao amor soberano de Deus. E o propósito para todos será o mesmo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. No entanto, haverá desigualdades, diferenças, graus de recompensa, e no inferno graus de aflição. A Bíblia ensina esta doutrina de graus de glória. Quando Jesus vier para recompensar seus servos, um desses fiéis, no final, terá 10 talentos, outro 4 talentos. Haverá na vida após a morte aqueles que receberão um galardão que outros, embora salvos, não receberão. Isto é, não na mesma medida. Acaso não há diferença entre os anjos? Será que todo anjo é um arcanjo? Meu Deus! Que comentário! Percebe? Grandes calvinistas enfatizando também a questão das boas obras. E isto nos leva à conclusão daquilo que Agostinho de Hipona, um famoso pensador cristão dos séculos IV e V depois de Cristo, ratificou muito antes de todos nós. Agostinho argumentava nesse sentido, que a questão dos galardões ou dos galardões é Deus recompensando ou galardoando seu próprio galardão em nós. Veja bem o que diz Santo Agostinho em um comentário, no livro, melhor dizendo, Comentário aos Salmos, na página de número 55, diz Santo Agostinho: a coroa da vida, abre aspas, é evidente que lutas, portanto, serás coroado, porque vences, mas olha quem venceu primeiro, quem te fez tornar-te pela segunda vez vencedor. Por nós mesmos fomos vencidos, mas nele vencemos. Por esta razão, ele te coroa, coroando os seus dons e não os teus méritos. Portanto, se és coroado, é por sua misericórdia que és coroado. Em parte alguma, podes ser soberbo. Percebe? Quando chegarmos no céu, ninguém vai estribar-se. O apóstolo Paulo diz, Efésios 2:9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando chegarmos no céu, com o corpo transformado, ressurreto e glorificado, nós seremos sim recompensados. E mesmo as boas obras que fizemos, nós vamos olhar e vamos dizer, é tudo fruto da graça de Deus, é tudo fruto da ação soberana de Deus. Portanto, ninguém deve se vangloriar em nada, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu pretendo dar sequência assim, ok, a esses vídeos, e eu espero de alguma forma ter ajudado os senhores. Abraço.